Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas sinta-se cumprimentado. Bom, indo direto ao ponto, de acordo com o que você está vendo aí na tela, nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de um mini projeto na OCI. Como assim, mini projeto? Nós vamos construir ali uma infraestrutura bem simples, bem sucinta, mas o foco desse vídeo aqui é ajudar aquelas pessoas que têm pouco contato ainda, né, com o OCI, que não entende muito bem o que é. Então, o intuito aqui é construir um mini projeto que isso vai, com certeza, abrir seu horizonte. Aí você vai entender melhor como as coisas funcionam. Inclusive, tem uma playlist que eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, onde eu explico passo a passo o que são cada um dos itens da OCI e tudo, né? Que é até uma playlist que eu fiz para a prova de certificação inicial da OCI. E ali, por mais que de repente você não queira fazer a prova agora, mas os tópicos que eu vou falar aqui, lá existem capítulos que explicam exatamente o que é cada um deles, tá? Então, se de repente você começar a assistir aqui a continuação do vídeo e perceber que algumas coisas você não entende, dá uma pausa, vai lá naquela playlist, porque ela vai tirar as dúvidas que vão aparecer aqui. E aí depois você segue com esse vídeo aqui, que você vai conseguir entender numa boa. Então, continuando, ó, é um mini projeto, a gente vai construir uma mini infraestrutura. E eu vou fazer tudo isso aqui usando aquela conta grátis que a OCI entrega para a gente, né? Aquela conta free tier, onde você consegue utilizar alguns recursos, obviamente que com limitações. Mas para o que a gente se propõe a fazer aqui, não vai ter limitação nenhuma, porque a gente quer construir exatamente isso que você está vendo aqui. Ó. Nós vamos ter o quê? Um servidor, um Oracle Autonomous Database, um servidor de aplicação que vai se conectar nele, e obviamente, se eu estou falando de servidores, eles precisam estar numa rede, então a gente vai criar uma subnet aqui, tá vendo? E essa subnet ela precisa estar dentro de uma Virtual Cloud Network, que a gente também vai criar lá dentro, né? E uma Virtual Cloud Network ela pertence a um compartment, que também criaremos lá dentro da OCI. Esse é o projeto que eu quero criar com você. E aí, a respeito dos itens que nós vamos trabalhar aqui, que são esses que você está vendo na tela, eu até coloquei um outro slide aqui que vai listar exatamente cada um deles aqui. Ó. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos falar de compartment, virtual cloud network, subnet, compute instance e autonomous database. Então, é o que a gente vai falar nesse vídeo e vamos diretamente para a prática. Vamos lá para o console da OCI. Seguindo, ó, eu estou com o meu console da OCI aqui aberto. Repara que é aquela conta do tipo free tier, né? Aquela conta que você pode usar uma série de recursos que a Oracle disponibiliza ali sem te cobrar nada. Então, basta você criar uma conta dessa que você vai conseguir fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Não tem uma questão de você, por exemplo, gastar dinheiro aqui comprando créditos ou coisa do tipo. Né? Isso aqui que a gente está falando dá para fazer com uma conta free tier. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos vir aqui ó, no menu principal e vamos clicar aqui em Identity e Security. E aí a gente vem aqui, ó, Compartments, que é o primeiro item que a gente vai criar, né? Quando eu clico aqui, ele vai carregar para mim aqui os compartments que eu já tenho. No meu caso, vão aparecer alguns porque eu já faço aqui algumas experiências, então eu vou criar um novo aqui para esse exemplo que a gente vai fazer. É só você vir aqui, ó, Create Compartment. E ele vai falar para você dar o nome. Então, por exemplo, vou colocar o nome desse compartment aqui como YouTube, né, que é o vídeo que a gente está gravando aqui. E aí você pode colocar uma descrição, né? Descrição, vamos colocar aqui, ó, gravação, vídeo, YouTube. Beleza. Criar um compartment é basicamente isso. Então, coloquei um nome, uma descrição. Aqui, ó, eu preciso falar de quem que esse compartment é filho, porque tem uma hierarquia, né? Tá vendo que tem um aqui, ó, que chama Hora Paiva, que ele é o root, né? Ele é o meu compartment principal. Qualquer coisa que eu criar dentro da OCI é a partir dele, são estruturas que serão filhas dessa estrutura raiz, né? Então, por exemplo, esse compartment que eu estou criando vai ser um compartment filho do meu compartment raiz. Enfim, tá tudo pronto aqui, ó. Vamos criar em Create Compartment. Ele vai ficar processando um pouquinho aqui e já vai mostrar para a gente que o compartment vai aparecer aqui criado. Olha só, criou o compartment. Ele está aqui, ó, YouTube.
Beleza. A primeira parte do que a gente precisava já está aqui. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente criar a nossa VCN, a Virtual Cloud Network. Então, de novo, a gente volta aqui, ó, menu principal, a gente vai vir aqui, ó, Networking. E depois vem aqui, ó, Virtual Cloud Networks. São as redes virtuais que a gente vai criar. Fazendo um paralelo, é como se fosse a sua estrutura de rede mesmo que você tem na sua empresa. Né? Então, vamos criar uma nova rede. Né? Ele aparece aqui, ó, para eu criar uma VCN. Aí você tem que escolher aqui agora, ó, o compartment, né, que foi aquele carinha que a gente acabou de criar na etapa anterior. Então eu vou vir aqui e vou marcar que eu quero criar ele nesse carinha aqui, ó, no compartment YouTube, que é aquele que a gente criou. Eu posso criar por aqui, ó, por esse Create VCN, e aí eu vou colocar as informações que eu quero, mas também ele tem um wizard aqui, que ele é um mecanismo que vai permitir a criação desse compartment para a gente, só que ele já vai automatizar algumas coisas. Para quem está começando, é legal vir por aqui. Eu vou seguir esse caminho e vou te explicar o porquê. Ó. Então, clica aqui em Start VCN Wizard e ele vai te fazer uma pergunta. Olha, você vai querer uma VCN que tenha conectividade com a internet ou você quer uma VCN onde ela vai fazer uma VPN com o seu data center, por exemplo? No nosso caso, é esse primeiro exemplo aqui. Ó. Eu vou precisar criar uma VCN, ou seja, uma Virtual Cloud Network, ou seja, uma rede lá na nuvem, virtual, e essa rede precisa sair para a internet. Aí, de novo, eu vou falar da playlist. Lá tem um capítulo que fala de redes, e ele explica exatamente isso. Uma rede que sai para a internet, como que ela sai, uma rede que não sai para a internet, como ela é configurada, dá uma olhadinha lá. Vamos seguir por aqui, ó. Criar uma VCN que tenha conectividade com a internet. Então vou vir aqui, ó, clicar para ele inicializar a criação, ele vai carregar aqui, e aí ele traz o nome da minha rede virtual aqui, né? Eu, na verdade, vou inserir aqui os dados para que eu crie a minha rede. Então, primeira coisa, nome dessa VCN. Então, eu vou colocar aqui, ó, ela vai chamar VCN, vou colocar só YT, de YouTube, ó. Ela já vai ficar dentro do nosso compartment, né, Adão? Que é o compartment YouTube que a gente criou. Ela vai ter um DNS interno que vai resolver aqui. A gente não precisa mexer em muita coisa aqui, porque como nós selecionamos aquela criação com o Wizard, ele vai fazer tudo para a gente. Basicamente, o que eu estou falando? Ó, essa rede vai ter esse nome e vai ter esse range de IP aqui, ó, 10.0.0, ponto, e aí depois ele vai vir preenchendo ali com os IPs de acordo com as máquinas que eu for criando na rede. Aí a gente clica em Next, ele dá um review aqui do que ele vai criar. Então, basicamente, é o que a gente selecionou. Nome da VCN, qual compartment que ela vai estar, o bloco de IP que ela vai usar e o que ela vai usar aqui de DNS. Ó. Então, as máquinas que a gente criar, elas vão ter um hostname que vai ser o hostname da máquina, ponto .vcn, yt, né, ponto oraclevcn.com. É o que a gente precisa. Vamos vir aqui agora e clicar em Create. Aí ele vai criar para a gente essa VCN. Ó, repara que ele vai fazendo ali, ó, Done, ó, porque criou a VCN, criou as duas subnets. Mas por que ele criou duas subnets? Uma é uma rede interna, outra é uma rede que sai para a internet. Lembra que na etapa anterior nós selecionamos a opção para que ele criasse uma VCN na qual tivesse saída para a internet, né? Enfim, está criada. A gente pode vir aqui, por exemplo, então, View VCN, ele não vai trazer coisas muito relevantes, mas é mais para matar a nossa curiosidade. Ó, ele está carregando as informações. Então ele mostra aqui, ó, ele tem uma rede pública e uma rede privada. A rede privada vai ser 10.0.1 e a rede pública vai ser 10.0.0. De novo, para aquilo que a gente precisava, atende. Criamos o compartment, que é uma separação lógica, agora criamos uma Virtual Cloud Network, que é uma rede virtual lá na nuvem, e automaticamente, quando eu crio a VCN, ela já cria para mim a subnet, ela já cria a rede, que é aquilo que eu preciso. Agora, o próximo passo vai ser o quê? A gente precisa criar o nosso banco de dados, que é o Autonomous Database, e também precisamos criar o nosso servidor de aplicação. Nosso servidor de aplicação, a gente vai subir um servidorzinho aqui, uma infraestrutura bem simples, algo bem sucinto.
Vamos seguir aqui. Próximo passo, criação do nosso servidor de aplicação. Então a gente volta aqui no menu principal, ó, e vamos clicar em Compute. Compute, ele vai fazer o quê? Criação de máquinas, né? Criação de servidores, é o que normalmente o pessoal chama de IaaS, infraestrutura como serviço, né? Eu quero que ele crie para mim aqui, ó, uma instância. Quando eu falo que ele vai criar uma instância, ele vai criar o quê? Uma máquina virtual. Então a gente clica ali, vamos esperar ele carregar aqui, e a partir dessa tela é onde a gente vai começar a criar a nossa máquina virtual, que vai ser o nosso servidor de aplicação. Ó, ele já trouxe para a gente aqui a tela de onde nós vamos partir para a criação. Sempre fica de olho aqui, ó, no compartment, para garantir que você está criando tudo dentro do compartment correto. Ó. O nosso é o YouTube, né, que é aquele que nós criamos lá no início do vídeo. Então agora eu vou vir aqui, ó, Create Instance, e ele vai abrir de novo uma telinha onde eu vou colocar as informações que eu preciso para criar essa minha máquina virtual. Então, tá aqui a tela. Ele vai perguntar, ó, qual que é o nome que vai ter essa sua máquina virtual. Detalhe, este nome que ele está perguntando é o nome ao qual eu vou me referir à máquina aqui dentro da OCI. Não é o hostname, tá? É o nome que eu vou chamar essa máquina aqui dentro da OCI. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como app server-yt do nosso projeto do YouTube. Aqui, questão de availability domain e tal, tá vendo que ele está marcando aqui, ó, always free? Então aqui, como a gente está usando aquela conta gratuita, não tem muita opção de escolha, onde a Oracle quer que a gente vai ter que colocar. Aqui eu vou escolher, por exemplo, ó, o sistema operacional e o shape da máquina. Quando a gente fala shape, é a capacidade computacional, CPU, memória, né? O sistema operacional está marcado ali que vai ser o Oracle Linux 8. O shape da máquina a gente não vai poder trocar, porque quando eu venho aqui para trocar, ó, ele está marcando que é um AMD. Eu posso clicar aqui em Change Shape. O que eu colocar aqui para trocar, a maior parte ele vai colocar que vai estar inelegível. Até poderia colocar essa Ampere aqui. Se a gente colocar para Intel, não pode, né? Então eu vou vir com AMD mesmo, né, que era AMD que estava aqui, ó, nem era AMD. Vamos voltar para a opção que estava disponível, era a opção Ampere mesmo. Então vou marcar que eu quero esse shape aqui, basicamente, vou selecionar, e aqui ele vai perguntar, por exemplo, quanto eu posso colocar de CPU e memória. Eu nem vou mexer, vou deixar aqui, ó, uma OCPU e 6 GB de memória, né? E vamos clicar aqui, ó, Select Shape. Ele vai selecionar o shape que eu quero. Se eu quisesse trocar o sistema operacional, poderia trocar aqui, mas ele já deixou ali, do jeito que a gente precisa. Eu vou voltar aqui no Select Shape, só por um momento aqui. Eu quero trocar, quero que ela fique com AMD, né? Então vamos deixar aqui marcado como AMD, e aí a gente clica aqui, deixa eu ver se é em Cancel, não. Não, mas ele estava marcando para AMD. Ah, é esse aqui, ó. Então vamos deixar esse shape selecionado. AMD Oracle Linux 8, era o que a gente precisa. Aí uma parte muito importante, aqui ó, as chaves para que você faça conexão via SSH, né, dentro desse servidor. Isso aqui você pode, por exemplo, fazer o upload das chaves ou pedir para que a própria OCI gere um par de chaves e você guarde esse par de chaves. Mas toma cuidado, se você perder, você não acessa a sua máquina mais. Eu vou clicar aqui, ó, Save Private Key, que ele vai salvar para mim. Então ele fez o download dessa chave privada. Vou pedir também para ele baixar a chave pública aqui, porque isso aqui eu vou colocar num outro vídeo mostrando como que a gente faz para acessar essa máquina virtual. Então essa máquina que eu estou criando, ele já vai gerar as chaves para mim, e aí eu já até pedi para que ele faça o download. Aqui ele está falando do boot volume, né, que é a partição que ele vai utilizar com a partição de boot ali para poder inicializar o sistema operacional e tudo. Nessa parte aqui eu nem vou mexer, eu vou deixar que ele traga a configuração padrão, tá? Aliás, eu posso até marcar aqui, ó, e definir o tamanho. Então vou falar que eu quero um
por exemplo, um disco rígido lá de 50 GB, é um tamanho que vai dar para a gente fazer nossos testes aqui. Vou deixar ele encriptado, e aqui ele vem para a questão do block volume. Aí aqui já não é o disco nativo da máquina. Aqui nessa parte do block volume é um disco que eu anexo na máquina, e é o disco onde teoricamente eu vou colocar os dados da minha aplicação, né? Então eu posso pedir para ele criar um block volume e anexar nessa máquina. Vou clicar aqui, ó. Aí ele vai falar para eu selecionar qual que eu quero. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para ele criar um novo. Vamos colocar aqui, por exemplo, BV de block volume, YT, lá do YouTube, né? O tamanho, ele está vindo aqui com 1 GB, mas eu posso aumentar. Então eu posso vir aqui, ó, deixar ele com mais 50 GB. Então vai ter 50 GB nativo da máquina para o sistema operacional e um outro disco de 50 GB, que é para que eu coloque os dados da minha aplicação. Legal, fiz isso, deixa aqui que é para ele ficar encriptado, legal. E vamos clicar aqui, ó, para ele anexar, né? Eu clico aqui em Attach, ó, ele já vai adicionar esse disco na nossa máquina. E aí, feito isso, eu vou clicar aqui no botão Create, é onde ele vai criar para a gente aqui a nossa máquina virtual. Isso aqui vai levar alguns minutinhos, eu volto em 1 segundo quando isso estiver pronto. Voltei. Máquina criada, quando ela fica verdinha aqui, ó, running, está em execução, nossa máquina está criada, né? Ele colocou aqui, ó, por exemplo, que ela tem um IP público, que é o IP que eu vou acessar a máquina, tem o IP privado, que é o IP no qual ela vai se relacionar internamente aqui com as máquinas dentro da própria CI, e tem todos os detalhes da máquina aqui, né? O sistema operacional, quanto que ela tem de CPU, quanto ela tem de memória. É óbvio que ela está com tudo mínimo, porque a gente está utilizando uma conta do tipo gratuita. E aqui, se eu quisesse, eu poderia fazer um start, stop, um reboot nessa máquina. Enfim, o servidor está criado, né? A gente vai fazer depois o procedimento para criar a chave de acesso e poder fazer uma conexão SSH para ele. Mas, para essa parte do vídeo, que era só criar o servidor, o que a gente precisa, ele está aí, está pronto. Dando uma rememorada, o que a gente fez? Criamos o compartment, criamos uma VCN. Quando você cria a VCN, automaticamente ele cria a subnet. Agora a gente acabou de criar o servidor de aplicação, né? E automaticamente ele colocou para esse servidor um IP que está dentro de uma subnet, que faz parte de uma VCN, que está dentro de um compartment. Então tudo aquilo que a gente começou a criar lá no início do vídeo, começou a fazer sentido, né? As coisas vão se encaixando ali. É como você brincar de Lego, né? E agora a gente vai para o último passo, que é fazer o quê? Criar o servidor de banco de dados, né? Que é criar lá o Oracle Autonomous Database. Então você volta lá no menu principal, clica aqui, ó, Oracle Database, Autonomous Database. Ele vai carregar uma tela aqui, muito similar à que a gente viu anteriormente, só que agora é para quê? É para que a gente crie o servidor de banco de dados. Ó. Já apareceu aqui, então, por exemplo, ó, não tem nenhum servidor criado ainda, fica de olho no compartment, né? Ó, eu quero criar o banco de dados nesse compartment, que é o que faz parte do nosso projeto aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, Create Autonomous Database. Ele vai criar para você um banco de dados Oracle no modelo Autonomous Database. Esse cara ele está numa infraestrutura compartilhada, tal, mas é um banco de dados como toda e qualquer empresa contrataria. Inclusive, ele é bem generoso aqui na questão de storage, tá? Eu acho que se a Oracle não mudou, a gente pode gravar até 20 gigas aqui. Então, para você desenvolver um software, para você utilizar ele com o que você precisar, é bem potente. Dá para você fazer bastante experiências aqui, ó. Então, por exemplo, vamos vir aqui, display name, é o nome ao qual eu vou me referir a esse banco aqui dentro da OCI. Como que eu vou chamar ele, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, como DB server -YT de YouTube. O nome que ele vai dar lá para o banco de dados. Então vou colocar aqui, ó, DB YT. Aí eu tenho os modelos de banco de dados que eu quero, né? Que eu posso usar. Então, por exemplo, pode ser um banco voltado para um DW, pode ser um banco para ser um banco transacional, pode ser um banco que vai trabalhar com JSON, pode ser um banco que vai utilizar o Oracle Apex.
Para esse nosso modelo aqui, eu vou deixar ele como um banco de dados transacional, né? Que a gente vai poder conectar e rodar os comandos SQL que a gente já conhece, tudo certinho. Não dá para mudar aqui para uma infraestrutura dedicada, porque, de novo, a gente está usando uma conta gratuita, ela tem limitações, aí fica nesse modo serverless, né? Tanto é que ele está utilizando o modelo Always Free. Aqui eu poderia escolher a versão do banco, mas no momento a gente só tem a versão 19 disponível. Aí aqui ele pede para que você defina uma senha, que aí vai ser a senha de sys. Eu vou colocar uma senha aqui, eu não sei se ele vai passar. Acho que vai. Legal. Criei uma senha aqui. Já defini que vai ser a minha senha administrativa. Essa parte de segurança aqui, não vou mexer, que ele já traz tudo configuradinho para a gente. Essa parte de licença também não precisa, porque a gente está usando ele nesse modelo Always Free. E ele pede que você coloque um e-mail aqui, né, para você receber os alertas, tal, de manutenção, enfim, esse tipo de coisa. E eu vou colocar meu e-mail aqui. douglas.paiva@horadata.com.br e vou mandar ele criar o meu banco de dados. Vai ficar aqui marcando como que está provisionando, olha lá, e eu vou voltar dentro de alguns segundos. Banco de dados criado, olha aí, já está marcando como disponível, está pronto para usar. Eu posso vir aqui nessa parte de baixo, se você rola a tela para baixo, ele dá até algumas métricas de performance, por exemplo, quanto que eu estou usando de CPU, de storage, número de conexões. É uma monitoração básica aqui, né, para o banco de dados. A gente pode ver, por exemplo, backups que ele for fazer, né, a gente vai pedir para ele configurar backups mais para frente. Aqui eu posso vir para criar as conexões com o banco de dados. Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui agora, vou falar disso no próximo vídeo. Né? Eu posso vir nesse Performance Hub, que é onde ele vai mostrar para mim algumas informações a respeito da performance do banco. Eu só acho que ele não vai carregar muita coisa, porque o banco de dados está parado, então não vai ter muitos dados aqui. Eu vou fechar isso aqui, a gente vai falar num vídeo posterior. Deixa ele só carregar aqui para a gente matar a curiosidade, do que vai aparecer aqui. Basicamente ele vai aparecer aqui um pouquinho dos eventos de espera, os comandos SQL que estão aqui, as sessões que estão ativas. Isso aqui é muito parecido com Oracle Enterprise Manager, né? Quando a gente olha lá nos bancos que trabalham no modo on-premise, né? É mais ou menos a mesma mecânica aqui. Só que aí é para a gente olhar, obviamente, esse banco que a gente acabou de criar. Eu vou fechar esse cara aqui, a gente vai falar dele num outro vídeo. Mas, enfim, o nosso banco de dados Autonomous Database também está criado. E aí, se a gente olhar tudo aquilo que a gente comentou desde o início do vídeo, né, o nosso mini projeto, está tudo criado. A gente criou um compartment, depois de criar esse compartment, o que a gente fez? Fomos lá e criamos uma VCN, uma Virtual Cloud Network. Depois que a gente criou a VCN, automaticamente ela criou o quê? A subnet, né, que foram as definições de IPs, público, privado, esse tipo de coisa. Aí a gente veio e criou um servidor de aplicação. Esse servidor estava dentro de um compartment que tinha uma VCN que tinha uma subnet. E agora a gente criou o nosso banco de dados, o Autonomous Database, que vem obedecendo a mesma regra, dentro de um compartment que tem uma VCN que tem uma subnet. Ou seja, está montada a infraestrutura, né? Então, aquilo que o nosso projeto se propunha a fazer, está pronto. Eu tenho o quê? Uma rede, tenho 2 servidores nessa rede, um de aplicação e um de banco de dados, e eu posso começar a desenvolver o que porventura eu desejar aqui, né? Bom, para o que o nosso vídeo se propunha, eu acredito que a gente tenha atingido o objetivo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí, clica no like, enfim, se inscreve. Tudo isso que você fizer vai ajudar com que a gente produza mais vídeos aqui e compartilhe mais conhecimento, certo? Espero que você tenha gostado, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!